2022/1, em um instituto de análises físicas, uma placa de determinado material passa por um teste que verifica o percentual de variação de sua área, aqui já é dilatação, ó. Então ele vai fazer um teste que verifica quanto é o percentual de variação de sua área. A área dele aumenta, né, ou diminui, se é aquecido ou resfriado. Então ela tem uma variação, você pode calcular esse percentual de redução ou de aumento, que a gente vê lá nas aulas de porcentagem, que eu ensinei várias vezes, vocês a calcularem o percentual de variação, vai ser o de aumento, o percentual de redução, que eu coloco o aumento pelo valor de referência, quando é aumento, ou a redução dividido pelo valor de referência, e vai dar o percentual em decimal, né? Vai dar o valor em decimal, você multiplica por 100, vira o valor em percentual. Então isso aí está nas aulas, se não tem aula para o ERG de porcentagem, tem um monte na aba estudando por assuntos, plataforma, estudando por assuntos, pô, você tem uma tonelada. Eu devo falar disso em mais da metade das aulas. Destrincha ali e fica especialista em porcentagem, nunca mais erra. Então ele está estudando percentual de aumento ou redução, variação da área, ao ser submetida a aumento de temperatura, então esse é o percentual de aumento. Antes do teste, a placa, que tem área igual a 3 vezes 10 ao cubo centímetros quadrados, valor que eu não vou usar, se eu não me engano, vamos ver até o fim, encontra-se a 20 graus Celsius. No início do teste ela está a 20 graus Celsius. Ao ser colocada no forno, sua temperatura atinge 60 graus Celsius. Então ela dilata, ela cresce. Sabe-se o coeficiente de dilatação linear, agora cuidado que aqui é o coeficiente de dilatação linear do material que a constitui, é igual a 1,5 vezes 10 a quinta graus Celsius elevado a menos 1, ou por grau Celsius. Nesse teste, o percentual de variação da área da placa foi de... Espera aí. O que eu tenho? Está falando de variação da área. Então, vamos lá. Vamos falar sobre dilatação superficial, que é de área, né? As áreas de dilatação linear, superficial, volumétrica são muito parecidas, só muda as letras, porque uma está falando de comprimento, a outra de área, a outra de volume. Mas basicamente eu tenho duas equações. ΔS, que é a variação da área, é igual à área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes a variação de temperatura. E se você pega o ΔS e faz final menos inicial, S menos S0, e ajeita, isola o S final, você vai chegar nessa aqui, ó, que a área final é igual à área inicial, que multiplica 1 mais beta delta θ. As outras equações, que é dilatação linear e volumétrica, basta trocar o S por L, se for linear, e o beta por alfa. E se for volumétrica, o S troca por V de volume e o beta por gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. E pronto, tudo em casa. Agora, outra coisa importante, tem que lembrar que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vai ser sempre o dobro do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. E o gama, que seria o coeficiente de dilatação volumétrico, seria o triplo do alfa. Tá? Isso aqui é só um adendo, um extra, só para encaixar aqui. Mas o que eu vou usar nessa questão é esse aqui. Tá bom, por quê? Porque ele está falando de área, mas ele me deu coeficiente de dilatação linear. Então, primeira coisa, o que a questão quer? A percentual de variação. Então, peraí, eu já ensinei na aula de porcentagem que para achar o percentual de variação, chamado de Pzinho, eu coloco a variação, o aumento ou a redução aqui, não é assim? Ou seja, o ΔS, que é a variação, quanto ele aumentou, e divido pelo valor de referência. Eu quero conter a variação em relação normalmente ao valor inicial, o valor antes, que é quem? O S0. Ah, então o que a questão quer, na verdade, é o ΔS sobre o S0. É quase, na verdade seria o ΔS sobre o S, falei vezes, né, sobre o S0, vezes 100, porque daí converte para porcentagem. E aí fica em porcentagem. Então, se eu descobrir o ΔS por S0, basta multiplicar por 100 e matei a questão. Ah, mas a minha equação é ΔS igual a S0 vezes beta vezes delta θ. Olha que legal se eu passar o S0 dividindo. Oh, ele é igual a beta vezes delta θ. Olha, então se eu pegar beta vezes delta θ, eu já acho o que eu quero. Né? Vamos fazer aqui. Só que o beta eu não tenho. Eu tenho alfa, mas eu sei que o beta é 2 alfa. Ou seja, o beta é 2 vezes o 1,5 vezes 10 a menos 5. Ou seja, o beta é 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1.
Olha que legal, professor. Eu também achei. Então, ΔS pelo S0 é o beta, que é 3 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é de 20 para 60. 60 final menos inicial, vai dar 40. Então, ΔS sobre o S0, 3 vezes 40 é 120 vezes 10 a menos 5. Aqui não tem unidade de medida, né? Isso aqui, que é o que vai dar o valor percentual em decimal. E esse aqui está em área, né? Metro quadrado, centímetro. Você viu que eu nem usei isso aqui? Centímetro quadrado, isso aqui é centímetro quadrado, então corta, é adimensional essa medida aqui. Então, peraí, eu já achei o que eu queria, então é só substituir aqui. ΔS por S0, eu não sei que eu tenho o ΔS, e eu tenho o S0 aqui, eu podia até achar o ΔS, mas seria o quê? Perda de tempo. Eu achar o ΔS, ia ter que substituir no S0, depois ia ter que dividir pelo S0, ia ficar dando voltas. Pode fazer, vai dar o mesmo resultado, mas eu não preciso desse valor, porque ele quer percentual de aumento, e ele é uma razão entre a variação pelo valor de referência. Então, eu vou colocar aqui 120 vezes 10 a menos 5. Já vou multiplicar por 100 para ficar a resposta em percentual. Não ficar em decimal. Vai dar 120. 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado dá 10 a menos 3. Aí eu passo a vírgula 3 casas para trás, fica 12, 1.2, 0,12. Como eu já multipliquei por 100, já é 0,12%. E é isso mesmo, tá? A variação térmica, a dilatação térmica, geralmente são valores bem pequenininhos. É um percentual bem pequenininho que aumenta. Então é de 0,12% gabarito B de bola.